Tá começando o De Boa com a Diferença, podcast que acredita que incluir é de boa e excluir é que não dá mais. Eu sou a Carla, sou pesquisadora nos processos inclusivos, acredito numa inclusão que acolhe, que fomenta os processos de aprendizagem, e aqui a gente fala de inclusão com ciência, com afetividade e com responsabilidade. Eu me chamo Maria Angela Pós, sou pós-doutora em educação e estamos no nosso podcast aqui na Verbo Educacional, uma instituição que busca entender os processos inclusivos, trazendo formações importantes para a nossa sociedade. Hoje a gente vai dialogar sobre inclusão, mas especificamente fazendo um recorte importante numa das disciplinas que é considerada a disciplina bruxa na escola, aquela disciplina que apavora os estudantes, e quando a gente fala em inclusão também é assim. Parece que é aquela que mais traz dificuldade. Falando da minha experiência pessoal, aquela que mais me apavorou na escola também. Então, a gente vai receber hoje uma pessoa muito querida, né? Minha comadre, pessoalmente, né? Então, conheço ela há muitos anos. Seja muito bem-vinda, Kátia, né, a esse podcast. A Kátia é licenciada em matemática, é mestra em educação, trabalha há muitos anos na educação básica com essa disciplina. Já foi professora universitária também, né? Tem uma extensa caminhada, as disciplinas que ela trabalhou na universidade, eu vou dizer para vocês, é só coisa envolvendo matemática também. Então, ela tem essa bagagem, né, que vai poder contribuir muito com a gente. Kátia, que bom tu estar aqui conosco. A matemática, ela entrou na minha vida dentro do mestrado, fazendo todo o estudo da construção do número. Então, é um prazer te ter aqui. E para começar... É lindo. A construção do número, de entender não só a questão da educação matemática, mas esse processo tão importante, né? Envolvendo os processos inclusivos. Então, eu acredito que a matemática ela tem entrado sutil assim na tua vida, porque a matemática é vida, né? Muitas vezes a gente pensa que tudo que a gente faz é matemática. Então, eu queria que tu contasse para o nosso público um pouquinho da tua trajetória, como tu começou a se envolver na área da educação, mesmo saindo de uma licenciatura voltada para matemática, que nem a Carlinha falou, sobre essa questão mais assim que fica obscura, a matemática. Queria que tu contasse, bem à vontade, como é que tu começou, a tua trajetória. Certo, então, bom dia, né? Que bom estar aqui, participando e dividindo um pouquinho essa minha experiência. Então, assim, o que eu conto para vocês? A matemática entrou na minha vida desde o magistério, né? Então, assim, o pessoal todo, muita a dificuldade, quase todo mundo que faz o magistério, escolhe o magistério em termos de ensino médio para fugir dessa área. E eu e mais uma outra colega, que nos relacionamos até hoje, elas, assim, nós éramos muito mais dessa área da matemática. Então, a gente ajudava, né, todo mundo ali. Então, foi nesse sentido, e principalmente assim, eu nunca entendia, e essa é a minha pesquisa, né, em termos de mestrado, que foi a questão da linguagem matemática, por que essa dificuldade? Né? E depois, claro, tu vai aprofundando e tudo mais. A questão da licenciatura, eu fui vendo que o quanto a matemática tem o seu poder. Se eu quiser né, ministrar toda uma aula ali e ninguém me entender durante todos aqueles 45 minutos, eu tenho uma linguagem própria que ninguém me entende. E se eu quiser exercer esse poder, né, de nomenclaturas e tudo mais, posso e consigo. Sim. Né, ali. Então, assim, isso é uma coisa que sempre me preocupou. E eu acho que foi um bicho-papão de muitos anos, em termos desse poder, essa bruxaria, né? Que nem a gente brinca, assim. Então, isso tudo, que bom que nos nossos tempos isso já foi mudando, né? E cada vez mais, assim. Então, é algo assim que sempre me incomodou muito, né? A questão da linguagem matemática e tudo. Por isso, o meu mestrado, depois assim, né, já atalhando bastante, meu mestrado foi muito direcionado a isso.
E eu fiz exatamente comparando duas turmas, uma utilizando toda uma questão assim de até um dicionário que a gente fez com as nomenclaturas e tudo mais, e mexendo com esses significados, e a outra turma não. Rendimento foi muito diferente, muito diferente. Da compreensão de quando tu tem dos termos para quando não tem os termos. Não tem. Importante isso, é né? fantástico, assim, né? Porque é uma habilidade do professor, né? Transformar aqueles termos mais teóricos com outros termos que vão facilitar a vida do sujeito. Exatamente. Pra entender. E assim, aqui, esse espaço de tempo que a gente teve o celular na sala de aula, né, foi um caos para nós. Porque o que acontece assim, ó, a questão da linguagem matemática, você tem que ir falando e tem que ir subindo um pouco o nível, mas não tanto. Porque eu preciso dar também a habilidade para o meu aluno conseguir ler o enunciado matemático numa prova, por exemplo, de vestibular, que tem o seu rigor. Sim. Porque se escreve matematicamente correto. Né? Então, assim, ó, se eu não ensino o rigor matemático, eu também não estou dando essa habilidade de autonomia para ele. Então, isso tudo tem que ser dosado. Então, assim, ó, tu escolher numa sala de aula quando tu queres prestar atenção, isso não existe. Sim. Né? Então, assim, tanto os alunos ficam muito impressionados porque desde a minha data é matemática. Então, assim, desde a data ali, todo o pré-requisito que eu vou precisar, porque eu, né, atualmente assim, eu estou lecionando 2º e 3º ano do médio e 5º ano. Os quintos anos. Cuti, coisa mais querida, né? Só que no 5º ano eu trabalho, daí fica por área, né, matemática e ciências. Mas é uma paixão, assim, né? Sim, um amor. É um encantamento. Só que é uma escola conteudista, né? Então, assim, é conteúdo e prova, conteúdo e prova, conteúdo e prova, conteúdo e prova. A minha última turma, eu tinha mais da metade que iam fazer tudo, quase todos, para o colégio militar. Bah. Então, eles acompanhavam muito bem, assim, em termos de matemática básica e tudo, assim, eram bem, né, tranquilos, assim. Só a turma anterior eu tive alguns casos, assim, de adaptações e tudo mais, que daí tive que fazer, né? Que ela me olhava esse ano, porque isso tinha sido ano retrasado, né? Tô eu em 2025 ainda, né? Então, ela me olhava, né? Então, em 2024 a gente fez a adaptação toda, 2025 ela me olhava pelo colégio pedindo, né? Me ajuda, pelo amor. Me ajuda, porque não estão conseguindo me ler. Né? Ai, que lindo e é isso, esse né? o ler, né? os alunos, e é a maneira com que eu falo com eles, assim, né? Que hoje eu vim dividir com vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Coisas importantes que tu já falou, né? Ler o estudante, Nossa. né? E começar matemática desde a data, né? Não, e a Kátia traz a questão do magistério, né? Muitos professores de matemática não conhecem aquela didática do magistério, né? Que foi tão bonita a época do magistério, né? Tão importante. E tu traz isso com uma beleza também, que veio agregar na tua formação, né, Kátia? Porque isso aí a gente não pode desvalorizar um magistério tão importante, né? E eu acho que faz uma diferença, né? Quem faz... Não desvalorizando só a licenciatura, né? Não. Mas quem faz magistério tem uma bagagem afetiva isso de aproximação com o sujeito que é diferente de quem faz só uma licenciatura, né? Consegue ler o sujeito de uma outra forma, não é? É que não adianta, a gente começa a tratar aquele fundamental, aquela parte mais da construção dele, assim, né? Perfeito. Eu com a netinha agora já estou fazendo uma outra leitura, tu vai orientando de uma outra forma e tudo, né? Que tu vê que vai precisando daqui, dali. Sim. Então... São alguns recursos subjetivos que eu acho que essa formação oferece que a licenciatura não oferece ainda. Muitas pessoas ainda veem, Kátia, a matemática como uma área difícil, uma área dura, assim, né? Pouco acessível. A gente começou falando sobre isso, né? Acho que é um tabu ainda. Da compreensão das pessoas, das escolas, das instituições, das famílias, né? Dos próprios sujeitos, assim. Na tua experiência, né? Como é que isso impacta, por exemplo, o trabalho da matemática com os estudantes que apresentam alguma
diferente forma de ser e estar no mundo. Tu sabe que eu não gosto muito, às vezes, de usar a palavra deficiência, porque a gente não tem só deficiência, né? Pode ter um sujeito que tenha uma diferente forma de ser e estar. Como é que tu acha que impacta essa ideia da matemática ser tão inacessível para o trabalho? Sabe que como eu trabalho os segundos e terceiros anos, né, nessa escola que eu trabalho, eles têm como é que eu diria assim, vou usar o termo mesmo, que nem eles me dizem, né? Vão me encontrando pelo corredor, começa a chegar metade do ano, assim, eles, tô com medo de ti, né? Por quê? Porque eles ficam sabendo que desde a data cai na minha prova, né? Eles precisam se entregar para mim completamente. Então, assim, esse tabu da matemática, esse rigor da matemática e tudo mais, assim, eu vou mostrando para eles que eles precisam da disciplina. Se eles se entregam para mim naquele momento, né? Por isso que eu digo a questão do celular e tudo mais, quando eles se entregam totalmente, eles se envolvem e vão fazendo aquela construção ali comigo, tanto é que muitos, quando chegam na minha primeira avaliação ali, fazem eles assim, mas é isso? É só isso? É só? Mas tu pediu que tu faz em sala de aula? Eu digo, sim, mas é o que a gente construiu. Eu nunca vou pedir nada que a gente não tenha construído aqui, que a gente não tenha falado, que a gente não tenha explorado, não tenha sistematizado, não tenha feito, né? Aqui em sala de aula. E não é o momento. Aqui o momento onde a gente vai discutir e tudo mais é em sala de aula. Então, a avaliação é uma outra forma, né, de te ver sozinho. Daí eu preciso também. Né? Sim. Então, assim, eu acho que essa construção ali desse pavor da matemática está muito relacionada à questão assim, da disciplina. Né? A disciplina de estudo, a disciplina de te permitir naquele momento, de se entregar para aquele momento, né? Da mesma forma, uma atividade física, daí a gente vai e aí a gente pode enumerar várias outras, né? Relações assim que a gente estabelece, se no momento que tu te entrega totalmente, aquilo ali funciona. E a matemática fica linda. Sim, ela flui, né? Ela flui. É isso porque uma coisa é consequência da outra, que nem se pergunta assim, qual é a parte que vai cair, né? Eu digo, não, cai tudo. E eles lágrimas, então, né? Esses chavões, assim. Mas é que uma coisa está puxando a outra, né? Não tem, assim, exatamente, posso recortar esse pedaço da matemática e não cair a outra. Não! Né? Claro que depois, durante o colégio, a gente sabe que direciona um pouco mais, né? Pela questão do seriado, né? E tudo, de trimestres e tudo mais. Então, a gente, claro, que faz uma seleção. Mas, no momento que tu chega no vestibular, muitas vezes eles colocam numa questão, eles colocam 3, 4 conteúdos. Né? E essa relação, essa habilidade que eu vejo que muitas vezes os alunos não fazem. E é isso que eu digo muito para eles e que a gente está, graças a Deus, mudando numa das escolas, né, que eu estou trabalhando, que é a gente oportunizar mais a criatividade de resolução. Ótimo. Né? Isso está voltando. Sim, não é aquele padrão daquela resposta. E eles se sentem muito, mas eu posso escrever para ti a resolução? E eu posso não usar fórmula? E eu pode. Né? Eu digo, mas tu tem que justificar. Eu não posso ter que te grampear, porque Deus o livre queria te levar para casa. Né? Já tenho o meu lá em casa, não quero te levar, né? Mas assim, escreve, desenha, faz o que tu quiser, me faz entender o que passou na tua cabeça. Me mostra a tua linha de raciocínio. Isso, né? Então isso aí é uma coisa assim que eles vão indo, daqui a pouco eles se soltam de uma tal maneira, né? Quando passaram o segundo ano do médio, daí quando chegam no terceiro comigo, muita gente que apresentava menos habilidade para matemática, né? Não assim deficiências, né, mais fortes assim que a gente tem que trabalhar diferente, mas menos habilidade assim muito, né, forte até para matemática, com muitas adaptações até na prova, né, mas ainda seguiam dentro do mesmo currículo.
começam a, tipo, se soltar, a ficar mais tranquilos, né? Uma coisa é a questão, assim, de tu valorizar tudo que eles fazem. Então, eu vou fazendo uma construção de correções com eles, né? Então, assim, essas pessoas que tinham medo de colocar qualquer pensamento matemático que, tipo, tá errado. Eu já vou colocar e tá errado, eu não vou conseguir, né? Então, assim, eu digo, não, mas coloca. Então, eu vou marcando assim, essa frase aqui, ok, essa frase aqui, daí eu já boto uma carinha, já boto assim, né, só um tracinho, tipo aqui fez, tem alguma coisa certa, mas a partir daqui começaram os problemas. Então, eu já entrego a prova e eles têm que refazer, né, esse trabalho. Por que eu uso a questão de prova? Porque é um momento individual, né? E isso eu acho, assim, fundamental, acho muito bom, porque é onde tu não fica com medo de mostrar o teu raciocínio para o outro, ser menos valorizado. Tudo. Ali tu coloca e só eu e tu vamos olhar, né? Então, eles sabem que eu vou fazer algumas marcações e tudo mais. Eles riem muito das minhas correções, porque eu boto ai, né? Então, a minha prova fica cheia de ai, ai, ai. Então, a partir dali, para tudo e ai, qual foi o absurdo matemático que fez, e aí, mas aí nós dois, né, vamos conversando. Construindo, né? Isso é muito legal. E Kátia, pensando nisso, pensando nessa tua sensibilidade de construção com o sujeito, porque a partir do momento que tu diz ai, tu já pontua aqui, tu pode estar te perdendo, vamos retomar, porque isso é a retomada dentro da área da matemática é fundamental, porque tem pré-requisitos, né? Eu preciso de tal conteúdo para desenvolver outro, enfim. E pensando nos processos inclusivos, o que significa isso para ti? Esse olhar, porque tu está com 3 demandas, 5º ano, né? Que a gente sabe como funciona, muito bem, são os amados, mas tem uma dispersão gigante nesse momento, né? De maturidade, de construção de desenvolvimento, enfim. E depois no ensino médio, que já foca para o vestibular, Enem e tudo mais, e também querer desenvolver tudo o que se aprendeu dentro dessa educação básica. Tu vê isso dentro dos processos inclusivos, essa construção matemática, através desse teu olhar que tu trouxe, tão singelo. O que acontece? Assim, ó, quando a demanda necessita um olhar um pouquinho mais restrito, mais direcionado para esse, né, a questão da inclusão mesmo, eu gosto muito de trabalhar com o caderno especial. Ali é o nosso diálogo. Então, o que acontece? Eu não deixo ele, porque eu acho assim, eles acabam se perdendo muito. Então, nós temos o nosso caderno. Então, eu faço um caderno que é nosso. Tá. Então, a capa, então ali todo isso eu já destaco o meu carinho para ti, né? E ali eu já passo algumas atividades, deixando espaço, eu levo para casa aquelas atividades, claro, de início, e eu vou te conhecendo, vou vendo, né? Vou te conhecendo e tudo mais. Então, assim, eu corrijo. Então, não é só o momento da prova, só o momento. Então, aquela ansiedade toda, o caderno não fica contigo, eu levo para casa, eu corrijo, eu devolvo, né? E isso, para cada aluno que eu tenho a demanda em sala de aula, eu faço. Né? Sim. Cara, tu tá falando de um comprometimento individualizado. Te odeiam? Me odeiam. Sim. Né? Me odeiam. Mas é que assim, ó, é muito particular. Sim. Né? E assim, o momento até que nós estávamos num bate-papo antes, né, de nós começarmos, o que acontece? É muito gostoso na matemática, que é a área, né, a questão assim das linguagens, né, a área das humanas. A matemática, a gente é esquecido, graças a Deus, a gente não tem área, né? Eles acham que a gente não se encaixa em nenhuma. Que bom! A matemática eles não excluída. descobriram ainda que a matemática poderia entrar em todas as áreas, né? A gente não poderia, não é sozinha. Então, isso fica muito legal, porque eu posso trabalhar da maneira que eu quiser com eles.
né? E ir direcionado e ir descobrindo qual é a tua habilidade na matemática. É uma exclusão favorável, tu diria. Muito, fantástica. Que nem assim, nós tivemos um aluno que a gente estava trabalhando a geometria e claro que não fluía. E o que adianta para ele saber de um quadrado, saber de um retângulo, saber de um triângulo? Não, e o que ele vai fazer depois, né? Essa parte eu nem gosto de pensar porque me dá uma ansiedade assim gigante e aí eu bloqueio durante o ensino médio ali, né? Então, assim, a gente fez sanduíche. Né? E quando eu pedi, a mãe, muito legal, a mãe auxiliava muito, daí trouxe, né, pacotinho de queijo, pacotinho de presunto, né? A questão assim do salame italiano, que daí é outra forma, como é que vai colocar. Daí, como é que eu posso cobrir o máximo possível daquele retângulo que era a fatia do pão de sanduíche. Né? A primeira ideia dele, e outra mãe me olhou e disse assim, eu nunca deixei ele fazer em casa também, né? Então assim, tu vê que nem as famílias muitas vezes se dão conta do que poderia fazer, né? Então assim, isso, né, foi uma vez que eu fiz a questão do sanduíche, ele pegou todo o pacotinho de presunto, a gente abriu, coloquei ali para ele assim para ver como é que ele ia, né, fazer aquela exploração. E ele botou tudo. Claro, ele nunca tinha feito. Sim. Né? Daí, a primeira vez, ele disse assim, mas daí acabou, né? Não vai dar para fazer mais sanduíche. Porque o que era o gostoso? Ele fazia, montava todos, né? E depois ele dividia com toda a turma. Extremamente aceito pela turma toda, né? Nós, assim, cantando parabéns, porque sempre eles, imagina, né? Segundo, terceiro ano, cantar parabéns, já fica é um evento. 10 minutos da aula, é um evento, né? Maravilhoso. E autismo e tudo mais, e todo mundo aqui, o parabéns com as mãozinhas e tudo mais, né? Eu perguntava para ele, Luiz, né, podemos bater palma hoje? Pode bater palma hoje. Sim. Daí ele abafava, não gostava de botar os fones, mas aceitava as palmas, daí batia também. Então, era uma coisa assim muito integrada com a turma. Sim, assim, muito gostoso. Legal. Tu tá falando de algo que tu tá trabalhando a matemática com esse menino através de alguma coisa que a gente fala muito dentro da educação inclusiva, que é o currículo funcional. Sim. E que as pessoas dizem, o que é o currículo funcional dentro de uma escola regular? É isso que tu tá fazendo. Trazendo as experiências da vida, fazer um sanduíche para a vida do dia a dia, mas fazer um sanduíche envolve matemática. Porque envolve formas, envolve a contagem quantidade, a quantidade, peso, tamanho. Sim, quer dizer, fora, né, gurias, a questão assim de botão, fechar botão, abrir botão, o zíper, né, todas essas coisas assim, porque muitos chegam lá não conseguem nem ir ao banheiro sozinhos, né? Sim. Então, tudo isso a gente já fez e já abri para a turma a necessidade desses colegas e daí fizemos os jogos, que muito tem na internet, assim, tudo mais. Daí eu coloquei para eles, assim, como sugestões e apareceram outras. E os colegas fazendo para enriquecer nossa sala de recursos e tudo mais, para trabalhar. E, normalmente, meu segundo e terceiro ano, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente depois desce e brinca com a educação infantil. Que daí eles brincam também com a educação infantil. Maravilhoso. Tu tá falando de então, assim, de comprometimento, muito... assim, né, Kátia? Eu acho que passa pela educação e acho que a gente esquece um pouco, e os professores esquecem. E eu até entendo a correria do cotidiano, a demanda. A gente até entende, mas não justifico, que tu esqueça o teu papel principal, né? Que a nossa ferramenta de trabalho não é o nosso conteúdo, não é a área que a gente atua. Nossa ferramenta de trabalho é o outro. E tu fala da tua ferramenta de trabalho, a tua preocupação com esse outro que chega para ti, seja qual for esse outro. Cara, mas assim, o que está acontecendo, né? As escolas não estão nos dando muito espaço para isso. Tá? Tem escolas que estão assim, nos cobrando
tudo isso, ao invés de tu, por exemplo, assim, eu trabalho em locais fantásticos, porque se eu dormindo tive uma ideia de trabalhar com aquele tal aluno, entende? Eu chego em sala de aula, eu aplico. Sim. Né? Que nem me pediram, né? A questão da fundamentação teórica, tudo, né? Que vocês queriam que eu trouxesse, tudo mais assim. Não tenho. É aquele não, coração... tu tem, tu só não botou no papel. Isso, né? Que tu sempre briga comigo também. Né? Assim, ó, eu não tenho, realmente. É aquele coração, é aquele olhar, é aquele ler aquele aluno mesmo. E, assim, eu não preciso botar no papel, aquela escola aceita eu fazer isso. Eu divido depois, né, com o pessoal, a gente troca essas experiências para que outros professores se motivem a fazer, mas essas escolas onde eu estou não me cobram todo esses papéis, entende? Sim. Então, eu posso deixar a minha criatividade fluir. Né? E se eu quero gastar meu tempo depois montando material, que nem eu já fiz de mãozinha, de EVA e tudo mais, né, para eles, o caderno, que eu levo um caderno para cada aluno, eu corrijo um caderno de cada aluno, né, e tudo mais, passo atividade para eles, direcionada, fico pensando naquele aluno, o que ele vai me responder, a autoestima deles, né? Porque eles sabem que eu estou lá na frente com todos os outros, como é que vai ser, Sim. né? Então, né, tem o monitor do lado, mas muitas vezes o monitor também não lembra mais o que eu estou querendo. Então, eu sempre inicio a aula com eles. Então, assim, as escolas estão exigindo demais, papel demais, documento desse demais. professor. Então, é melhor o professor não fazer. Né? Isso está muito pesado para o professor. Muito pesado, muito. E é algo que a gente fala Isso aí, bastante de muito saúde mental do professor, de entender. Então, muito se confunde, né? A demanda dos processos inclusivos está prejudicando a saúde mental do professor. Então, a gente tem que conversar com isso. É uma pauta importante, aí tu trouxe agora, porque vamos alinhar isso, porque senão a gente vai rotular de novo, novamente, os processos inclusivos para uma demanda dos professores. Porque, sim, a sobrecarga é o excesso de burocracia, de papel. Então, tu fazendo tudo isso, o interessante é que a gestão olhasse para isso e colocasse no papel isso que tu está dizendo. Né? Exato. Então, não, escreve 10 folhas, documenta isso. Então, é mais uma demanda para o professor. Uma demanda, então, essa necessidade que tem que ser olhada, dosada, cuidada. Eu acho bem importante isso que tu fala, Mari, o que a Kátia traz, né? Então, é a gente pensar que a real dificuldade hoje não é efetivamente os processos inclusivos. Kátia está trazendo aqui que dá para fazer diferente. Né? Dá para a gente ter uma educação criativa, dá para a gente ter uma educação humanizada, uma educação acolhedora. O que a gente precisa mudar é a maneira como a instituição escola solicita as organizações do seu cotidiano. É a prática, que né? é a papelada, que são os documentos. Né? E vamos pensar, não existe uma legislação brasileira que diga que tem que ter todos esses documentos. Tu entende? A nossa legislação não indica. O que diz isso é a escola. Exatamente. Tudo bem, a legislação diz que a gente tem que ter um plano educacional individualizado. Mas ela não diz que esse plano educacional individualizado tem que ter 60 páginas. Tu entende? Ela diz que a gente tem que ter... Ou que seja, né, aquele, assim, por semana, por trimestre, por anual, exato. entende? Exato. E o processo inclusivo, você não consegue nem fazer isso, porque essa aceleração... Né? Então, assim, tu não consegue dar conta dentro de uma construção que tu vai criar habilidades matemáticas em uma semana. Exato. Em 2 semanas, talvez você não consiga em 3 anos, 4 anos. Exato. Ou talvez ele construa de uma outra forma. Nem para quem tem todas as habilidades. Não tem como. Então, assim, então, muita incoerência, muita falta de estudo, de pensamento, de diálogo junto com os professores para escutar isso de um professor especialista que não dá para fazer dessa forma. E nem tudo, a gente sabe hoje que nem tudo que está no papel acontece. Né? Exato. Então, assim, isso é uma coisa que todas as hierarquias de uma instituição escolar a gente sabe, né? Sabemos que precisa ter, mas acontece que
que nem assim, eu trabalho em instituições que esse plano especial e tudo mais que a gente faz, é o próprio pedagogo que faz. Nem é a gente. Pois é. Porque é só para ele ficar lá. Pois é, daí perde o sentido. Entende? E assim, ó, e te deixa com a criatividade. Né? Tu direciona o que tu quer colocar e tudo mais. Então, aquele pessoal que é da sala de recursos, que tem uma formação maior e tudo mais, então ele monta esse plano de acordo. Vamos tentar desenvolver tudo isso? Vamos. Então, parceria, vamos tentar desenvolver essas habilidades. Beleza. Né? Que nem assim, eu passei, teve um outro aluno assim, que daí tinha síndrome de Down, e ele nunca tinha dobrado roupas. Né? Então, dobrou roupas, a gente fez a mala, a gente fez a mochila. Como é que era dobrar uma toalha? Como é que é dobrar uma camiseta? A meia, que é pegar as duas e fazer, né, uma dentro da outra e, né, fazer a voltinha. Então, tudo isso, nossa, foi uma novidade. O que isso tem a ver com matemática? Antes que vocês perguntem, é noção de espaço. Antes que perguntem, o que tem a ver dobrar habilidade motora, pra motricidade fina, motricidade... Tá? Tudo. Antes que perguntem, Né? a gente já vai dizendo. Mas uma coisa importante que tu está trazendo também, em que momento tu organiza a tua sala para organizar esse momento mais subjetivo com esse sujeito? Como tu faz isso? A combinação, quando eu me apresento, né, ele já vem normalmente essa mesma turma e já vem, né, essas pessoas assim, já está acolhido, pertencente. Isso, porque como eu pego o segundo e terceiro ano, e o que acontece nessa escola? A proposta ainda não funcionou 100%, mas nós já estamos assim que 90% dos alunos não entram mais no ensino médio. São nossos. Né? Acompanham as turmas. Acompanham as turmas e não entram porque realmente não conseguem acompanhar a escola. Entendi. Tá? Então, já são alunos nossos assim. Então, ali já estão naquela, né, sistemática toda. Então, o que eu organizo já? A sala de, olha, com a Kátia tem que ser assim. Né, todo mundo com o seu material, eu vim preparada para dar aula para vocês, então não se mexe no armário, tipo, tu vai usar o livro, então vou pegar o... Não, tu não pode, tu tem que estar preparado para a minha aula, eu estou aqui preparada para dar aula, né? E para esses alunos assim que, né, demandam e tudo mais, eu inicio sempre por eles, porque eles, importantíssimo isso. Assim, estão ali sedentos por toda uma, né, a questão assim, a questão de atenção, de saber se colocar no espaço junto com os outros e tudo mais, enquanto os outros nem tiraram o caderno da mochila, né, que é o normal, que tu tem que às vezes dizer, não, eles já estão prontinhos, eles já estão sedentos por aquele momento e tudo mais, assim, então é direto com eles, organizo, e assim, normalmente tem o aluno e o monitor, né, do lado, principalmente para matemática, né, que eles acham que matemática eles não vão conseguir me entender. Daí, e eu falo tudo explicando, eu dou uma olhadinha para o monitor, mas sempre olhando para o aluno. Para o sujeito. Ótimo. Isso. Perfeito. E daqui a pouco eu paro de falar e digo assim, tu não está olhando para mim, tu vai conseguir me entender porque tu não está olhando para mim. Então, até a questão de olhar para os olhos, saber que, né, e muito mais esse momento de relação, de afetividade, é muito mais, né, gostoso do que qualquer atividade que eu coloque. Tu está dizendo ali. nessa tua pequena fala, Kátia, uma coisa que a gente tem debatido aqui há um tempão, né, Mari? O aluno é teu, né? O estudante é teu, né? Ele não é do monitor, né? Sim. Então, esse primeiro contato é tu que está fazendo, está demarcando o teu território, né? Você está dizendo para esse teu estudante, olha, tu conta comigo, Sim. eu estou aqui, né? Eu estou te recebendo, eu estou organizando a tua vida aqui escolar, né?
quem está te acompanhando aqui do teu lado é só teu auxiliar, teu ajudante, mas eu é que estou planejando para ti, eu estou te recebendo, né? Acho que isso faz toda a diferença, né? Sim, tanto é que quando tem, né, o nosso inverno e algumas faltas, né, e todo mundo às vezes fica doente, alguma coisa assim, e daí o monitor tem que se deslocar para alguém, né, com uma necessidade maior, assim, e aí, então, tu vai junto para a sala? Não, eu fico sozinha com ela. E eu já fico trifeliz, né? Conquistei. E daí eles pegam o caderninho ali, fazem tudo, e daí tudo colorido, tudo muito lindo. Eles já sabem e fazem aquilo com gosto, assim, né? Porque já tem uma relação contigo, de um né, exercício para o outro. Daí, eu deixei, né? Claro que eu deixo mais espaço. Tem uns que a letra ainda é muito grande, o número é muito grande. Então, daí eles pintam tudo, fazem tudo para gastar aquele tempo que sobrou. Né? Mas por quê? Para deixar bonito para que eu veja. Sim. E eu vou escrevendo, e às vezes eu coloco lá, digo, eu estou adorando que tu estás acompanhando e tudo, vou fazendo bilhetes, né? E eles vão colocando bilhetes também para mim, assim, a coisa mais querida. Isso que tu está falando é uma relação, né, que se estabelece, né? Eu acho que essa é uma das premissas. A gente fala de uma das premissas dos processos inclusivos é o pertencimento. Né? Se sentir pertencente ao espaço em que se está. E eu acho que tu oferece isso. Né? É muito bonito, assim, sabe sentir isso. Né? E, claro, já aconteceu, lógico, né, de alunos que tu não consegue atingir. Bom, a gente não atinge a todos. Né? Não. Né, assim, então tem alunos que tu não consegue, alunos que no fim tu inicia, né, que nem aconteceu ano passado, de alunos realmente bastante comprometidos que não apareceram, tu já tinha iniciado todo um discurso de sala de aula, apareceu, tu não sabia por que tinha aparecido, tinha gente que estava, né, viajando e tudo mais, apareceu, cai de paraquedas, tu não sabia nada. Escola, e muitas vezes os pais omitem, né, da própria escola algum diagnóstico, né, e isso é péssimo, horrível, porque compromete muito mais o nosso trabalho ainda, e no fim o aluno me pediu assim, posso sair e pegar o material? E eu não, fiz assim, não, porque era um não para todo mundo, né, nunca mais quis voltar para a minha sala de aula, pelo meu não ali. E naquele momento eu perdi o aluno. Só que eu não sabia de todo o comprometimento que ele tinha. Né? Isso aí então, é uma falha da gestão. De não ter passado. Só que isso. A família não tinha passado. Mas aí cabe à gestão investigar com a família. Então, assim, a partir do momento que o sujeito entra na escola, eu bato nessa tecla, Kátia, que a gestão ela deve olhar para isso. Um aluno chegou novo na escola, conversa com essa família, não é perda de tempo marcar um contato, não é uma entrevista, é uma conversa, é um bate-papo. Por que está trocando de escola? Por que o sujeito troca de escola? Algo aconteceu, a família ficou insatisfeita com alguma coisa, não acertaram nos processos inclusivos, a gente tem que ser real. O nosso público que assiste é de sala de aula, de escola. Então, a gestão ela tem que olhar para isso. Não é uma falha tua de ter dito não. Não pense assim. É algo que aconteceu antes, que não estão prevendo algo que possa acontecer. E ele se desorganiza, vai evadir. Isso não acontece só na educação básica, no ensino superior acontece também. É um trabalho colaborativo, né? Colaborativo. Então a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente fica se culpando, chicoteando, né? Mas essa questão é muito importante. Porque a gente enxerga, né? Assim, tu não quer perder nenhum, né? Não quer perder nenhum. Claro, são todas as nossas ovelhas. Né? E assim, claro, agora eu com 56 anos, e né, eu sou só rede privada, né, toda a minha trajetória, né, de sala de aula, e eu fico agradecendo, porque eu não sei o que seria de mim e da maneira que eu sou
se eu tivesse num estado, numa rede pública, eu acho que, não sei, eu acho que eu já tinha levado quase todo mundo para dentro de casa, assim. não sei Sim, o que sim. sabe? Eu acho que parece que no fim, assim, eu sempre senti, minha outra, né, encarnação, vou ter que passar em algum concurso, alguma coisa para ter uma essa vida experiência mais estabilizada, assim, né? Sim. Mas a questão agora eu já sou aposentada, então essa estabilidade, porque chega lá, né, setembro, outubro, param-se todos os processos, todos os endividamentos que tu não sabe o que vai ser para o próximo ano. Sim. Né, na rede privada. Normalmente é assim. Então, esse tipo de coisa, eu via muita gente sendo, né, professor do município, professor do estado, não tinha um certo equilíbrio. Eu digo, mas eu não teria condições emocionais. Sim. Emocionais, não. Sim. Pelo tanto que tu te envolve emocionalmente. Isso. Eu só queria pontuar que tu trouxe o caderno ali, né? O caderno de construção com o sujeito, né? E aí eu fico pensando da importância de dar valor para esse material. Esse material é um documento maravilhoso. Então, assim, tem o PDI, tem todos os materiais que a gente sabe. Necessários, importantes. Só que aquele ali é um documento. Inclusive, o PDI pode estar grudado no caderno. Isso. E é um recurso, né? É um recurso maravilhoso. Quando a gente fala em adaptação, em tudo. O caderno que tu te propõe a construir é o maior recurso, né? É maior. E é documento. E é individualizado, né? Fica muito, muito bom de tu trabalhar. Mostra para a família tem a necessidade, acompanha. Sim, de saber o que ele faz na sala. Sim, eu acho que é um direito da família. Então, assim, o caderno vai estar dando notícias do que acontece naquele ambiente. Sim. Então, é trazer mais suave os processos. E vai para além, né? Eu acho que é também... Todo mundo precisa ter sucesso, né, Kátia, para aprender. E para permanecer na aprendizagem, né? Sim. A gente tem experiências disso. A gente tem experiências para a vida, né? Sim. Se tu não tem sucesso, tu desiste, né? E quando tu tem isso registrado, né? Em que tu tem essa relação contigo, né? Ele tem isso ali que ele pode folhear isso, né? Eles olham o caderno, eles até podem consultar o caderno, né? Fazendo a minha avaliação, porque é prova. Eu falo bem sério, isso é prova. Se tu precisares, tu pode olhar. Eles não olham, né? Eles não olham. E eles terminam a prova toda, porque durante a prova eu vou conversando também. Eu vou montando a prova e vou conversando com eles, né? Assim, montando. Muitas vezes eu boto flechinhas, boto isso, boto aquilo, né? Vou conversando, montando com eles os exercícios. E eles terminam felizes, sorrindo a prova. Sabe? Essa autoestima, e mesmo assim, daí voltamos para aquele aluno, né, que só com algumas, né, dificuldades, assim, eu vou trabalhando também desta forma, sendo que quando eu chego lá no 3º trimestre, eu já tirei tudo. E aí ele caminha, tipo o Facebook, assim, vai. Né? Vai. Daí, assim, porque essa autoestima... Porque, assim, era tanto negativo, tanto, que eu já tenho medo de escrever qualquer coisa. Claro, já não quero mais fazer, já me frustrei tanto. Exatamente. Exato. Então, assim, já errei tanto que não quero mais. E isso é uma coisa, assim, que tu vai construindo com eles e vai tranquilo, assim, depois. Muito tranquilo. Tu oferece uma bengala por um tempo, né? Até que a bengala se torna ponte e não precisa mais dela, né? Um acolhimento gigante, né? Tremendo. Fica muito, muito bonito, assim. Depois ela não sabia por que ela estava aqui. Daí ela vem dizer, não sei o que eu posso contribuir. Vou te dizer, Kátia, tu está trazendo uma epistemologia gigante. Quando tu disse assim, mas não tem fundamentação. Tudo está fundamentado. Eu digo para ela, o que falta para ela é só colocar no papel, cara. Eu sempre digo isso para ela. Sei. Não tem um churrasco que a gente não fale disso. Verdade. Fala para mim, assim, o que tu acredita sobre a aprendizagem para esses teus alunos? O que é aprendizagem para ti, para eles? Olha, vida, né? Eu gostaria de atingir mais. A questão, assim, só que eu preciso da família. E eu não tenho a parceria da família, muitas vezes. Né? Não é nem da escola,
para essa questão assim, ó, da inclusão, eu precisaria mais da família. Que projeto a gente vai fazer? Que habilidades a gente precisa desenvolver para que ele tenha mais autonomia, mais trabalhar com essa aprendizagem nesse tempo escolar que a gente poderia, do que, né, ficar trabalhando esse nosso currículo, mesmo que a gente faça algumas adaptações, mas tem famílias que não aceitam. Uhum. Não aceitam, querem que tu trabalhe o currículo, né, real. Que nem eu disse para você, assim, teve uma que eu consegui, conversei com a mãe e tinha problemas, né, de arrancar os cabelos, de comer as mãozinhas, assim, né, de tal ansiedade. Então, a gente fez a costura, fiquei com medo, mas daí a gente iniciou um pouquinho do crochê, né, ali com ela. Então, assim, é uma coisa que tirava a ansiedade e ela passava a trabalhar, que tinha os bichinhos, né? Daí ver a mesma cor, ver a questão do formato. Então, e ela começou a costurar. Uhum. Daí eu mostrei, ela costurava de uma maneira e depois eu mostrei assim, ó, eu vou tirar para te mostrar que tem outro ponto que a gente pode fazer. Né? A agulha era de plástico, tudo é um jogo montessoriano, né? Tudo mais adaptado para que a gente possa, né? Que não vai machucar e tudo mais. Então, todo esse cuidado. E, nossa, quando eu tirei do caderno, parei com as atividades do currículo normal e fui para esse tipo de atividades que a família concordou, a aprendizagem teve mais sentido. Então, por isso que eu digo que a aprendizagem para a questão da inclusão, eu acho que tinha que ser um projeto de vida, de família e escola. O que a gente quer, aonde que tu queres, né, que o teu filho vá, que autonomia tu queres direcionar para que ele seja preparado. Né? Eu acho que isso poderia ter esse desenvolvimento melhor, assim, entre a escola e a família. Essa é uma dica importantíssima para eles colocarem no regimento e no planejamento pedagógico. Exato. Porque a partir do momento que eu tenho isso como um vigor importante de filosofia do trabalho inclusivo numa escola, eu consigo delimitar. Nós vamos trabalhar ano após ano, por isso que existe um PDI, para organizar aquilo que é funcional para o sujeito naquele ano. Exato. Porque a partir do momento que a escola ela não começa, não entende, a escola não, os pais não entendem esse processo, talvez aquela escola não seja a escola para o meu filho. Porque a partir do momento que tu exige os conteúdos da matemática, que são vastos, a BNCC já nos demonstra a quantidade de conteúdo que nada é inclusivo, desculpa, mas enfim, acontece que a gente não vai dar conta. E aí a gente vai ficar se cobrando. Então, essa parceria, a Carla falou agora, a forma colaborativa de entender a importância dos processos inclusivos. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Olha só, o que tu acha que a matemática tem de algo super importante para os alunos com deficiência? O que tu já trouxe aqui, mas o que tu pode trazer a mais e a importância dessa matemática na vida desse sujeito que tem deficiência? A questão, a noção de espaço, classificação, seriação, né? Eu acho que a conservação do número, Sim. assim, essa quantidade, isso é importante. Antigamente eu trabalhava a questão financeira. Não dá mais? Não, ninguém mais trabalha com dinheiro. Eles nem reconhecem cédula. É verdade. Foi Só muito cartão. triste. Só cartão. Pix. Eu fazia trabalhos assim lindíssimos. Maravilhoso, só imagina. Muito. Agora é só maior, menor. Não, e aí tu pensa que é uma questão, um cartão, tu tem que ter lógica para saber Sim, se tem dinheiro, qual dinheiro, que número. E aí, se o sujeito com deficiência ainda está nessa habilidade de construir uma lógica matemática. Mas está aí algo que É só. que a gente tem que pensar uma outra forma de trabalhar, né, Kátia? Porque se a gente pensa na inclusão no mercado de trabalho, esses caras, eles vão receber, né? E como é que vão saber gerenciar esse dinheiro, né? Esse valor que recebem? Porque essa autonomia para a vida também, né? É o que a gente quer. E eles dizem, é só botar o celular.
Tá, mas não é só botar o celular, né? E Porque se tem não um tiver dinheiro, dinheiro né? ali? Isso, por isso que é o Fica muito maior no ou menor, imaginário. Aham. entendeu? Eu posso comprar, não posso comprar, O quê? Mas entendeu? é o vai valor... sobrar dinheiro, não vai sobrar dinheiro, é só isso. É. Assim, entende? Mas, assim, o que eu digo é que eu fico muito ansiosa quando eles chegam no 3º ano, o que vai fazer? Uhum. Para onde que vai? Falta política... Essa é uma luta minha de muito Não. tempo. Né? Falta muita política pública social. A gente não tem nada, nenhum espaço, nenhuma política pública que pense efetivamente o sujeito... Não, muito bonito. Cada empresa, tantos funcionários tem que ter, né? Tantos. Não, mas é só. É. E botam em informações assim, né? Ali, muito básicas, assim. Agora, só que é onde eu acho que a escola falha. E a família, entende? Tem que ser esses dois juntos. Porque se a gente fizesse toda uma construção de habilidades para algumas, entendeu? Autonomias, onde iria conhecer, fazer algumas atividades, mesmo que fossem repetitivas, entende? Dando uma forma, né, de como fazer aquelas, né, operações ali, assim, de como se comportar e tudo mais. Teriam outras funções. A Prefeitura de Porto Alegre tem um trabalho muito bonito em relação a isso, que é o Programa de Trabalho Educativo, né? Que é a inserção dos alunos com deficiência no mercado de trabalho e o acompanhamento, né, desses estudantes. Então, fazendo toda essa noção, né? Desde a documentação até a busca de emprego, inserção no mercado de trabalho, né? Então, acho que isso é uma política pública da prefeitura, né? E eu vejo que isso precisaria ser ampliado, né? Porque é uma diferença muito grande de países do primeiro mundo que tem isso como política pública efetiva, né? Mas eu acho que no tempo, porque eles têm outro tempo de aprendizagem. Exato. Né? Exato. Então, assim, se isso já estivesse sendo desenvolvido na escola... Isso. Vinculado ao ensino, né? Nós já teríamos, a prefeitura tem isso vinculado à educação, né? Isso. Quando eles chegam lá no 2º, 3º ciclo, eles têm um turno em que eles vão para o programa de trabalho educativo vinculado à escola e fazem essa aprendizagem, né? Sim, então, isso seria, isso, né? Isso seria o ideal, né? É como se tem do jovem aprendiz. Jovem aprendiz, né? exato. Então, assim, como está ali mais diluído, como é que a gente podia fazer? Né? Tem que se pensar sobre um desejo, isso. Um desejo político, isso, né? Eu acho que a aprendizagem é vida. É vida. Aprendizagem é vida, é isso mesmo. Que avanços tu percebe, Kátia, além do conteúdo matemático, né? Mas que a matemática pode ajudar para a vida, do tipo, ajudar na autonomia, ajudar na atenção, na tomada de decisão. Tomada de decisão, lógica, resolução de problemas. Eu vejo muito assim, mesmo em sala de aula, eu pergunto para eles assim, tu só tem uma panela, o que tu faz primeiro, o arroz ou tu frita o bife? E eles ficam parados me olhando. Né? Uma que eles não têm nem noção de cozinhar e outra que eles, né? Então, tudo isso que eles essa lógica, né? E aí envolvem outras áreas que acham que a matemática não serve para nada. Né? Parafraseando meu compadre Carlos, matemática para a vida. Para a vida. Então, eles não... Aquela noção assim, que é o grão vai demorar um pouco mais, então eu preciso, né, ter ali... Enquanto o grão está ali e nem esfriou totalmente, eu já frito meu bife. E eu resolvi o meu problema, que era só uma panela, e vou ainda conseguir, né, me alimentar com tudo quentinho. Então, essa lógica, essa resolução de problemas, a questão assim que eu digo para eles assim que agora, graças a Deus, estão começando de novo a buscar isso, que é a criatividade de resolução. Não é que nem a gente teve uma onda aí na matemática que queria me dar a fórmula e para de falar. Né? Me dá a fórmula que eu tenho que aplicar, os números que eu tenho que botar ali e deu.
né? Então, assim, agora já está uma coisa mais, né, do tipo, vamos lá, Vamos né? pensar como resolver como é que isso. resolve, como é que tem que resolver isso aqui e tudo mais. Então, já está despertando em alguns. E tem uma das escolas que eu trabalho que, desde o 5º ano, ali a gente faz a Olimpíada Matemática, né? Sim. A Olimpíada é algo assim, principalmente a OBMEP, que todo mundo diz assim, mas não adianta. É quase o não adianta, né, antigamente, do Enem. Uhum. Né, que muitos tiveram aquela onda, agora o Enem, basta a regra de 13, então viravam de costa para a gente, não adiantava nada, né? Mas daí começaram a ver que precisa de algo mais, né? Precisa saber um pouco de relacionar os conteúdos e tudo para tu conseguir montar a tua criatividade de resolução e aplicação ali, né? Então isso é algo que precisa. Então, isso vai fazer com que eles exercitem a criatividade da resolução toda na tomada de decisão do problema que eles têm em vista ali, que muitas vezes nem é conteúdo deles, do momento, e eles resolvem. Kátia, eu gostaria de ter aula contigo. Estou encantada. Tu tá inspirando, tu tá trazendo um encantamento, que é isso que a gente bate, não só nos processos inclusivos, é para todos, né? A gente fala, delimita essa questão do processo inclusivos, mas o encantamento da tua emoção com aquele sujeito. E é aqui que está o pulo do gato. Tu tem emoção, tu trazer a tua sensibilidade para construir junto com aquele sujeito resolução de problemas e tudo mais. Isso é magnífico. Falar em criatividade na matemática, né? Nossa, isso é inovador. Isso é inovador. Isso é inovador. E a gente pesquisa... E tu tem que escrever sobre isso. De novo. A gente pesquisa muito a inovação na educação, né? Nos grupos de pesquisa que a gente participa, e a inovação tem a ver com isso, não é a tecnologia, né? É uma nova postura, uma nova forma de fazer, é uma nova posição, né? Então, acho que tu vai trazendo isso, né? Para quem como eu, que tive péssimas experiências em matemática, a gente já falou sobre isso, né? Que aprendi tabuada na chinelada, ou seja, não aprendi tabuada, né? Decorei tabuada, fui aprender tabuada no magistério, assim como, né? Não, a memorização é importante? É importante. Mas a gente precisa entender o que a gente está memorizando, né? Tem um significado, né? Isso, Eu fui entender o que era 2 vezes 2 quando eu entrei para o magistério, né? Sim. Porque eu tinha decorado até então, né? Então isso faz diferença, né? Mas o encantamento, eu acho que isso que tu está dizendo faz diferença, muita diferença nos processos inclusivos, né? Porque tu te encantar pelo outro abre uma porta neurológica para aprendizagem. Tu tá o encantamento provocando. cola para aprendizagem, sabe? E eu acho que tu proporciona isso para os estudantes, assim, né? Esse encantamento que daí, matemática se torna aventura. E é gostoso de ver assim os olhinhos, sabe? Tu vê que aquilo assim, quem se entrega, né? Mas quando tu chega ali no 3º ano do médio, tu vai falar de divisão de polinômios por polinômios, tá? E tu volta, coloca eles no 3º ano, né, do fundamental e tudo mais, e eu digo, olha que crueldade que fizeram com vocês. Então, daí tu bota ali, né, o 3 dividido por 2. Então, quantas vezes, e o que acontece? Eu mostro para eles. Quando vocês estão no 3º ano, vocês são literais, né? Então, eu digo, quanto é que é uma bolinha mais uma bolinha? 2 bolinhas. O mais, tu juntou. Tem gente que se perdeu, e muitas vezes era castigado, porque tu perdia o teu casaco no colégio, ou perdia a garrafa, não levava para casa. E o que a professora diz na sala de aula de matemática? Tu tem 2 garrafas, tu perdeu uma, com quantas tu ficou? Ali tu parou, porque tu nem ouviu o resultado. Tu está preocupado com o teu emocional. Que tu perdeu alguma coisa. Porque tu perdeu. Então, ali eu já te perdi na matemática. Cara, olha que importante isso que tu está falando. A linguagem
né? E isso o professor lá do fundamental, né, não está aí, não está. E esse rigor matemático que tu precisa lá, ele não tem noção. E se a gente for pensar, for fazer um levantamento, nas crianças com deficiência, é muito mais difícil aprender subtração e divisão do que aprender soma e multiplicação. E as pessoas dizem, mas eu não sei por quê. Eu não entendo por quê. Não, mas é o emocional. E agora está aí. Tá aí a explicação, a divisão, divisão, eles nossa, adoram fazer comigo, porque eu faço todo um jeito diferente, e quase como se fosse um ábaco, assim, né, para eles. E a questão que vai passando, e vai como se fosse baixando ali os numerozinhos, né, no algoritmo mesmo, assim, eles adoram, e eles funcionam tranquilamente. Tranquilamente eles fazem a divisão. Coisa mais querida. E a multiplicação, a linguagem funciona, né? Porque quantas vezes você pegou, né, 2 bolinhas? Funciona. Agora, na divisão, tu perde os alunos de novo. Porque tu monta um algoritmo, já é final do ano, o professor está aqui. Sim, tem que entregar, né, com o cálculo, né, ali. Daí o cálculo em pé, como eles dizem, o cálculo em pé. E daí o que acontece? Quem é que multiplicado e tu fica esperando até hoje a palavra divisão. Exato. E vamos combinar, né? Que vai dividindo, daí volta se multiplicando, daí faz uma subtração. E ainda assim, ó, enlouquecedor. 3 dividido por 2. Tá, legal. Cabe uma vez ali. Sempre tem um que consegue falar para ti. Quando tu escreve ali do lado, não é 2, é menos 2. Tu ainda trabalha com número negativo. Exato. Nossa, e tu nem conhece eles. Exato. Nossa. Tu nem conhece os números negativos. Que loucura. Então é uma crueldade, uma assim, crueldade. muito forte. Perverso isso. É perverso. É perverso. Sem contar, é isso, né? Sem contar que a organização daquele cálculo ali, né? É muito espaço. Para quem tem problema espacial, aquilo ali é uma quantidade espacial tremenda de números expostos. Assim. No 5º ano ali, quando a gente trabalha, né? Que eu trabalhando com o 5º ano, a única coisa que me atrapalha são as famílias. Sim. Que tu vai fazer a construção do percentual, né, que eles começaram com as frações ali, estão, né, fundamentando mais. A gente vai trabalhar com o percentual, eles voltam tudo com regra de 3. Tudo com regra de 3. Todo mundo achou o X. Eu nem comecei o X ainda. Os caderninhos, tudo com X. As famílias já entraram por tua conta. E eu, claro, né, olho tudo. O que a senhora está rindo, professora? Eu digo, ai, tá bonitinho, tá bonito o teu caderno, né? Agora vamos lá. Eles, não, o jeito que tu faz é muito mais difícil, Cátia. Meu pai faz bem mais fácil. Ah, é complicado. Aí tem que fazer ainda a função matemática. Daí tranca. Meu Deus, Kátia. Diga. O que tu considera essencial ali na formação de professores na licenciatura para pensar a educação inclusiva? Eu acho que a coragem, né, o medo de não parar de criar, de ter vontade de cada vez fazer mais, né, não se acomodar. O papelzinho amarelo ou o teu caderno feito há 500 mil anos e tu acha que é aquela mesma aula, né? Então, aquilo ali, não, de jeito nenhum, né? Então, eu acho que eu nem posso dizer o aprofundar os teus estudos, que eu digo para vocês, em termos de grandes leituras e aprofundamentos teóricos, assim, né? Eu fui até ali, que eu fiz muita leitura, questão do mestrado. Claro que a gente faz algumas leituras durante o ano, né? Nas reuniões, assim, de preparação ali, mas não de discussões entre nós ali, os professores, pelos casos que a gente tem, mas é a vontade de tentar acertar, né? De estar disponível. Isso eu acho assim que chamaria de coragem, de estar ali, né? Não é assim, vou para o meu emprego, vou para, né? Entrei na sala de aula, entrei, né? Isso aí não. E Kátia, tanto é que eles dizem, como é que tu consegue entrar feliz, Kátia?
Tu gosta que faz, né? Daí, ontem eu fiz as contas. Quantos anos de docência são? 32. 32 Ensinando em sala de matemática aula. sempre. Sempre. Cada vez amando mais, assim, e cada vez tentando acertar e cativar mais as pessoas ainda com relação à matemática. Coisa linda. Olha só, é maravilhoso, né? 32 anos de matemática. Kátia, me diz uma coisa. Tu trouxe a questão da menina fazer crochê, fazer costurar. Esse é um case de sucesso, eu considero, tá? Tem algum ponto que tu não conseguiu acessar aquele estudante com deficiência, com transtorno, dentro da questão da matemática? Tirando a relação da família, o sujeito. Tu trouxe o aluno que tu disse não, saiu. Teve algum outro, ou Não. outro também de sucesso que tu queria trazer? Foi só Consegui. essa menina. É? Toda a minha trajetória, essa menina eu não consegui. Não consegui. Não eu acho conseguiu? que Kátia, conseguiu. faltou esse, sabe? Essa menina da... Não, Crochê não. não, essa que ela disse do, não. Do Ah, não, tá. Duas do meninas, não tá, e tá, no tá. fim, Não, essa do crochê, do costurar Conseguiu. ali, consegui. Foi uma resposta Também assertiva que tu teve deu. um outro que eu não conseguia, eu chegava perto, ele ia saindo assim, retirando o corpo, parecia assim que o calor do meu corpo ia encostando nele, assim, né? E eu, não consigo, né? E eu fiz uma avaliação para ele, conversando muito com ele, contando como eu gostaria de olhar o caderno dele, ver, para poder acertar mais a avaliação para ele e tudo mais. Quando eu peguei a avaliação dele, estava tudo cheio de bilhete, cheio. E eu, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Daí, quando eu comecei a ler, assim, até me emociono, comecei a ler, ele agradecendo. Ele disse que ninguém tinha olhado para ele durante toda a trajetória dele, que ele não conseguia amizade de ninguém, que ele nunca tinha esperado que o professor de matemática olhasse para ele, né? E ele conseguiu fazer toda a prova, que ele tinha certeza que ele tinha ido bem na prova pela primeira vez na vida dele, né? E eu, agora eu estava com medo, não sei se ele vai continuar ou não na escola e tudo mais. Eu pedi que ele seguisse com o grupo, porque claro que ele não foi aprovado e tudo mais, né? Isso é outro ponto muito difícil. E agora tu trouxe né? um ponto aqui. Que não a aprovação. questão assim do emocional, né? Deles perderem o grupo de referência. A questão, eu acho que esse novo ensino médio não olhou para esses nossos adaptados, não olhou para esse aumento de carga horária. Nós perdemos o ano passado um aluno, né? Perdemos pelo fato de trabalho, assim. Ele cansou, ele se estressou completamente com o Muita colégio. demanda. Muita demanda. Muita. E isso que a gente nunca mandava tema, nunca mandava isso, nunca, né? Um monte de coisa já não se fazia. Sim, mas são ele 23 matérias ou 17. muita. É isso? Não diminui de 17 Mas aí a matérias. instituição pode pensar, né? Porque a lei Com ampara certeza, que se claro. adapte, né, ao tempo. Mas daí a família não Exato, quer tirar de lá, exato. porque tem a carga horária grande, eu deixo lá. Pois é que daí aí é tu para lei, pensa no né? sujeito, tu pensa na família, tu pensa porque assim, a reprovação a gente entra numa discussão muito séria, que é uma questão de fracasso de quem dentro desse contexto. Porque não é fracasso dele, né? Não é. Não é fracasso então é dele, esse não. tempo que a Carla fala, tempo. essa questão da A temporalidade. flexibilização da temporalidade Ficar ela mais pode um ser ano possível vai adiantar no quê? para ele, né? Se tu me afirmar, uma coisa que eu sempre disse, se tu me afirmar que ele vai construir todos esses conteúdos... No próximo ano que ele ficar, reprova. Mas tu me dá certeza. Exato. Agora, É isso que eu pergunto. Eu sempre pergunto isso. Não tem problema, podemos Vai, reprovar, mas vai. assina aqui para mim Isso. que no final do ano que vem, tudo isso que Isso você está vai dizendo que estar ele não construído. aprendeu este ano, ele vai aprender ano que vem. Adoro isso. Se tu disser... Mas está no nosso regimento. Não, no regimento a gente não tem Regimento problema que nenhum. tem flexibilização Exato. diante dos processos inclusivos. O que as pessoas querem ser tão engessadas? Os processos de aprendizagem, eles não são tempo cronológico. Não, que nem eu chego lá e digo assim, né, quem tem leves adaptações, não atingiu. Não, fica.
Mas se eu ficar, não vai dar. É isso? Eu tenho certeza, quanto professor, eu tirei tudo que eu poderia tirar. Entendeu? Isso aqui especificamente não vai, mas outras coisas podem ir. Não vai mais aqui, entendeu? É isso. E foi o máximo que conseguiu. Então, tenho certeza que nesse foi o momento máximo. aqui foi o máximo que ela conseguiu dar disso aqui. O ano que vem ela vai dar outras coisas. Outras? Agora, ficar com isso aqui pendente, com mais... Não. Então, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer para mexer nisso. Entende? E para regularizar perante a todos. Mas aí é que tá, eu acho que essa sociedade mas eu acho que aí é que Uhum. entra, e aí que a escola precisa estar amparada na legislação. Aí que entra a terminalidade específica, aí que entra a adequação curricular, aí que entra a legislação que a escola tem que estar ciente para poder colocar no histórico escolar, tu entende? Comprar Aí essa que briga. entra a conversa com essa família Isso. desde que colocou o pé na escola. Ah, com certeza. Sabe? Com o histórico escolar desse sujeito, né? Nessa tessitura, olha eu com a palavra tessitura de novo, nessa tessitura com essa família para o futuro. Quando a família não vem, gente? Como assim? Quando a família não é vem, presente? Kátia, Não. a escola, a nos gestão. seus documentos, no que ela atesta, ela é soberana. Ela é soberana. Ela isso tem aí. uma lei que ampara ela. Tu entende? E se não Agora, vem? o quanto a família também, a escola também quer se comprometer e assumir o seu Ah, papel, com né? certeza. Não, e outra, independente de escola tem- privada Ou pública. comum, pública, todas são comum, mas pública, Conselho Tutelar, Exato. Ministério Público. Só dá uma avisa, não é ameaça. É só não, aviso. É avisa. Bom, não está acompanhando o Parecendo processo a educacional do criança teu menor. filho, nós temos o Conselho Menor. Tutelar e nós temos o Ministério Público. Exato. Então, a escola, isso que ela falou é ótimo. A Tem que se escola é- comprometer com o pedagógico. Exato. Agora, quando ela não se compromete, aí fica Ela assim, é soberana no pedagógico. totalmente. Então, fica a dica. Ah, isso aqui. Fica a dica. Não, mas tá tudo amparado. É tudo amparado só- em lei, né? É só estudar. Parecer 02 de 2025 do Conselho Nós Estadual vamos de colocar Educação. lá, na descrição, o parecer. A gente foi viajar e eu só ia decorando todos os artigos. Isso aí. Não me tirem a minha mala. Não, é isso. Tem que- Catita, a gente tem aqui olha, Olha, meu Deus. um quadro que a gente chama quadro Tá de Boa, tá? Vamos lá. É um quiz. A gente faz umas Ah, perguntas sim. e aí tu responde de forma rápida ou de forma longa, como tu quiser. Ai, ai, ai. Dependendo da pessoa, a gente nem consegue terminar o quiz. Não, a gente já pulou aqui várias. não Várias pode dizer, perguntas a gente já pulou. Então, matemática é só para quem tem facilidade com número? Não, claro que não. Matemática é maravilhosa e eu consigo te contagiar. Só tu me dá um tempinho. Amém. Vamos fazer um curso com a Kátia. Estudantes com deficiência, qual é a forma para aprender mais a matemática? Calma, dedicação e vamos ver qual é o espaço que tu estás. E aí eu consigo te puxar. Aí Ótimo. eu consigo te resgatar. Ah, que amor. Isso aí. O uso de materiais concretos faz diferença mesmo na construção do pensamento lógico? Muito. Utilizo até o pessoal do terceiro ano. Ainda mais esses alunos que são crianças de celular, que não brincaram. Olha, Ó, tá vendo porque celular na escola a gente Não. deixou de usar? é isso aí. Nossa, Tá certo. muito importante. A dificuldade de matemática está mais no aluno ou mais na forma de ser ensinado? Ambos. Depende a vontade de ali vai ambos, o tempo que te dão, o que te forçam a fazer, né? A dedicação. E aí tudo ambos assim, né? Ensinar matemática de forma inclusiva é mais criatividade, mais conteúdo, mais disposição do professor, tudo isso, nada disso. Criatividade, disposição do professor, né? Autoestima para resgatar esse aluno, saber aonde ele está, onde, né? Para conseguir trabalhar principalmente a autoestima. Do professor também. Também, daí boa vontade.
Boa vontade, essa é uma palavra para mim bem importante, né? A gente não precisa saber Junto com aquela nada. ligação da instituição. Sim, sim. Porque muitas vezes a gente tem boa vontade, mas eu tenho que preencher Tanto tanto papel, que eu perdi a boa vontade. Mas sabe que eu sempre digo isso, a gente não precisa... As pessoas dizem, eu não sei nada sobre deficiência, não sei nada sobre autismo, não sei nada, não sei nada sobre deficiência intelectual. Eu sempre digo, eu não preciso saber nada sobre deficiência. Eu preciso ter boa vontade para saber sobre o outro. Ou, usando as tuas palavras, eu preciso ter boa vontade para aprender a ler o outro. Isso. E até assim, eu amo a matemática, entendeu? Então eu consigo te ler e saber aonde que tu parou, aonde que tu te perdeu, né? E ali ver assim, que nem eu trabalhei com um aluno no 2º ano, que eu... Aí tem o tico e teco, não... E até daí lá a gente faz, de 15 em 15 dias, atende os pais e tudo mais. Eu digo, não sei se a senhora vai me entender isso aqui. Pedi 1000 desculpas, assim, digo, mas tem um probleminha aí, assim, eu estou sentindo... Porque eu falo 2, ele coloca 4, eu falo, né, o dobro, ele coloca o quinto, não está dando, né, alguma coisa tem, e está prestando atenção, e está isso, está aquilo. Pode fazer uma avaliaçãozinha, daí apareceu, né, descalculia tudo, porque tu vai sentindo que a coisa não gruda, não tá batendo ali, entende? Daí não é uma disciplina, não é uma questão de eu fui até onde tu estás, daí tentei, estoura a corda. E tem o comprometimento do aluno. E que série isso, Kátia? O 2º do médio. Imagina, olha a história desse sujeito, que lá no 2º do médio alguém foi olhar para isso só. Tanto é que, nossa, ele me abraçava, ele assim, foi... que ele fez um 2º ano e um 3º ano. Nossa, que sério. Na paz, Tu tem noção assim. disso, Kátia? Que se o cara chega no 2º ano sofrendo horrores, porque ele não consegue se identificar, gastando uma energia mental tremenda para aprender, porque ninguém se deu conta. E sendo considerado... burro. Exato, olha os Todo rótulos. todo mundo dizendo que ele era burro. Ninguém querendo fazer o grupo com ele, ninguém querendo fazer... daí tudo, porque... não... Daí foi... E aí são esses transtornos de aprendizagem que não estão no público da educação especial. Exato, mas que o são olhar é para também, isso. né? E a adaptação também é necessária, nós precisamos olhar né? isso. Aí passa para uma educação básica que não foi olhada porque o professor ele tem que fazer excesso de burocracia e não consegue olhar. É isso, porque aqui a gente também não fica dizendo que o professor é culpado. Não. É, assim, É uma conjuntura, né? É um conjunto de situações que não... Aí passou por quantos professores? Porque é uma vida que a gente passa. Sim. Na escola. Vários professores, né? E aí é triste aí. É muito ruim. É que daí vem aquele rótulo, né? Que esses aluninhos, a questão ele não tem pré-requisito, pandemia. Exato. Pandemia. Sim. Pandemia. Sim, mas no 2º ano não foi só a pandemia, É que a né? pandemia foi uma justificativa de erros que já vinham, porque a escola sempre foi atrapalhada em algumas questões. Exato, já não E olhou, aí né? pegaram a pandemia... E daí vem vindo só pandemia, entende? Não, vamos dar um filtro daí aí. tu tem que olhar, e daí é aquele olhar para, entende? De cada um, assim. E isso é fundamental. Vamos ver aqui. A matemática pode ajudar na organização da vida diária do sujeito que tem deficiência. Assim, vamos pensar num transtorno espectro autista no nível 3. Tu já trabalhou com nível 3? Vamos pensar. Pode ajudar? Pode. Depende como ela é trabalhada. Né? Mas ela pode ajudar porque ela vai te organizar. Né? A botar e eles uma precisam roupa, de né? Se organizar, sistemática, tomar eles um café. precisam saber o que vai, né? Que nem a gente faz aquelas tabelas, né? A tabela o que é? É uma matriz, é matemática. Ótimo, é isso aí. Entende? Então, o que tu tem que fazer? Acordou, então tu tem que fazer isso. Kátia. Então, isso é a matemática, é a organização. E no momento que tu estrutura a vida dele, né?
e tu dá tempos. o tempo para ele, o que ele tem que fazer, ele não se desorganiza, né? Retira os gatilhos todos. E a família tem que entender isso, que pode colaborar muito, né? Muito. Nossa. Exatamente. Por isso que tu falou vários pontos da família, a família está ali colaborando, ajudando, né? Outro pessoal que não está muito preparado é aeroporto, né? Muito para passar naquela, Isso. eu me destruí, né? Mas que amor, a família conseguiu passar com os espaços sociais não estão preparados. Não estão. Por mais que a gente esteja com as crianças estejam de cordão, foi muito bom, mas muito ainda os espaços sociais não estão preparados. Só que o pessoal ainda é muito ignorante para isso, né? A sociedade é muito ignorante para isso. Muito preconceituosa, muito capacitista. Muito. Né, de estar no restaurante, a criança começar a gritar fazer uma estereotipia, e tudo mais, caminhar. Porque né, então ainda não aceitam. Não aceitam, né? Ainda querem. A sociedade ainda busca o padrão. Ainda busca o padrão. Acho que vai levar um tempo ainda para a sociedade se. Por isso que é importante a informação, né? Avaliar a matemática da mesma forma para todo mundo é justiça ou é preguiça de sair da caixa? Ai, preguiça de sair da caixa. É um cansaço motor. Tanto é que isso, né, num outro momento eu já contei, mas eu comecei a trabalhar numa escola. Daí meu segundo emprego foi onde eu conheci o maridão, assim, foi num EJA. E de noite, e apareceu o resultado 0 dividido por 2. E a pessoa colocou um U. Não consegui dar errado, né? Tem lógica. O 0 e dividido por 2. A pessoa era cozinheira. Ela dividiu o troço por 2. Era 0, dividiu por 2, ficou um U. Tá. Depois eu botei, né? Conversar com a professora. Daí eu fui conversar com ela, eu disse, isso não é, que eu sabia a realidade dela, coisa e tudo, daí expliquei que continuava sendo 0, né? Mas o pensamento, não tem o que ela construiu ali na sua vivência, da sua experiência. Né? Isso a experiência prática. Paulo Freire. Exatamente, né? Da experiência prática, né? Isso aí, então não dá para simplesmente botar um X de errado. Não dá. Agora tu falou as nomenclaturas. Eu estou percebendo que você faz várias coisinhas, né? Várias emojis ali, mas sem rotular. Não. Sem dizer assim, ó, tu tem um X, está errado, deu. É isso, não definitivo. Não fala comigo. Não. Vem. Infelizmente, eu praticamente reescrevo a prova deles. Quantos alunos tu tem, Kátia? Vamos sobre a gente. 56. 56, é isso. Mas assim, ó, por quê? 56 alunos, 56 turmas. Como é que é? Quantos alunos? Não, agora eu tô folgada, tô aposentada, né? Que muita gente não vai conseguir. Daí, eu tô só com 4 turmas ali de segundos e terceiros anos e que tem 30 quinto alunos, ano. mais ou menos 25 alunos. Façam as contas. Qual o máximo de alunos que tu já teve por ano? Daí muitos. Tipo 200, 200, 300 mais ou menos. Sim. Eu tiro a média pelo meu marido, que é de biologia. E eles me entregam as provas e perguntam assim, Kátia, Shopee ou Mercado Livre? E o Mercado Livre. Ainda mais que agora, né, aposentada. Então, eles me entregam, na outra aula já está corrigido. Olha, que linda isso! Porque matemática, tu não pode deixar eles ficarem no erro. Eles não podem acreditar que aquilo está certo. Entende? Nossa. E assim, eles precisam acreditar também que está certo. Sim. Entende? As duas coisas. Então, assim, isso é muito forte. Então, como é que eu vou continuar sem eles saberem se isso vai estar errado ou está certo? Não tem como. Não tem como. Só se acontecer um caos assim. São opções, né? Não vou dizer que está errado quem faz diferente, não.
são opções. E também são formas de trabalho, né? Eu acredito nisso, assim, e eu acho que tudo é uma continuidade. E a matemática me faz... é uma área que ela sabe, e isso fica muito encaixado. Diferente, por exemplo, eu acho que né, como o marido é da geografia, trabalhou todo, né, aquele aspecto todo, daí fecha aquele assunto. E ele vai trabalhar um outro, né? Então, acho que é possível também. Não sei, não tenho, né? A única parte que a gente divide é o ciclo trigonométrico, que é no sentido anti-horário, que eu sei explicar que é de leste para oeste por causa do nascer do sol, o movimento aparente. Parou por aí. É isso aí, Kátia. Uma palavra que define para ti a matemática. Uma palavra. Linda. Que sorte dessas escolas te ter. Que sorte dessas escolas te ter. É verdade. E uma palavra que define para ti inclusão. Amor. Mas um amor que permite tudo ou um amor comprometido? Comprometido. Graças a Deus. Eu tenho um ranço. Por que eu pergunto? Porque as pessoas têm o péssimo hábito de ligar amor para tudo, né? Na educação. E eu sempre digo que eu tenho um ranço. Que o amor... Mas o meu é aquele... Eu não sou assim, doação. Eu gosto de ter meu salário, de ser reconhecida. É bom a gente definir isso. Viaja, né? Quando a gente se apresenta assim, nós somos professores. Meia entrada, ou então entrem. Sabe? Aquilo é valorizado, tu é professor, tu pode trazer aluno, tu vai divulgar aquele conhecimento ali, né? E assim, aqui nós, né? A gente vai a qualquer lugar, professor, e eu com isso. Né? Aqui em Porto Alegre é um horror. Né? A gente não tem meia para nada, tudo tu tem que pagar, não tem essa, né? Então tu não tem como divulgar espaços que sejam, né, gratuitos para interessantes para te trabalhar na escola. Daí a gente, né, nós somos agora para Minas Gerais, quase tudo entra gratuitamente, não, professor, e daí já é aquela felicidade quando tu diz que tu é professor, não é aquele olhar de coitado. Sabe? Aqui parece que para nós somos, né, assim, tu é professor, azar é teu, né? E eu sempre digo em sala de aula, pessoal, quando os pais falarem, digam para vir conversar comigo, não é bem assim, a gente só precisa ir devagarinho, mas é possível sim. É possível. Não desistam, não desistam, porque é possível. Muito bem. Podcast de professor, a gente tem batido nessa tecla. É preciso que se leia. Leitura salva. Então, a gente está comprometido, eu e a Mari, de sempre fazer indicação de leituras. Hoje temos 2. Não temos nenhuma envolvendo matemática, mas ok. Se a gente achar uma boa, a gente coloca. Matemática, se quiserem dar algum presente, assim, sempre para os seus filhos, né? Se eles forem envolvidos com matemática, dicionário matemático. Dicionário matemático? Dicionário matemático. Vamos colocar no link da... É muito legal, porque trabalha bem aquela questão que eu falei para vocês da minha dissertação, né? Que foi a questão assim, da linguagem. Nós construímos envolvendo um conteúdo só da matemática, né? E o rendimento das turmas foi muito diferente. Então, quando tu entende o que é um ponto, o que é uma reta, né? Isso tudo são conceitos que vão te ajudando na interpretação depois de questões. Assim. Vamos botar lá. A gente pode botar teu link da tua dissertação. Quem, por exemplo, está estudando para vestibular e tudo mais, que vai pegar rigor, né, nas questões. Perfeito. Então, isso... É importante. Hashtag fica a dica. Nada, a pessoa especializa em outros 500. Então, vou indicar a mediação de aprendizagem. Por que eu trouxe essa indicação? Porque a gente fala o tempo todo aqui da mediação, né? Da importância do outro na aprendizagem. Então, está baseada nas contribuições de Frost e Vygotsky, né, na aprendizagem. Mediação tem vários níveis de mediação, tem várias possibilidades. E aqui vai falando um pouco sobre isso a partir dessas 2 teorias, né? Que vai vincular, óbvio, com a teoria que eu estudo, teoria da subjetividade, que tem a ver com os estudos de Vygotsky também, né? Então, fica a dica.
a gente coloca lá depois no podcast, né, na descrição. Vygotsky é fantástico. Temos esse aqui, o que aprendemos com as crianças que não aprendem, dentro de uma linha da psicanálise, com 3 autores maravilhosos. Então, fica a dica. Esse aqui também, eu tenho um grupo de estudo com uma colega maravilhosa, que é a Raquel. Então, isso é ótimo, né? Porque aprendemos muito com as crianças que não aprendem. Não aprendem entre aspas, né? Porque sempre se aprende. Não aprende para chamar o título, né? É o título para chamar, com certeza. E a questão assim, ó, da inclusão, gente, tem sido um prazer, assim, uma satisfação, sabe? Acho que muito mais do que quem tem todas as habilidades possíveis a desenvolver, assim, né? E acabam se economizando por outros fatores, claro, mas a questão da inclusão, quando tu consegue desenvolver aquela 1, 2, né? O prazer, as carinhas, é fantástico. Que maravilha. É muito gostoso. Acho que foi um momento enorme assim, de prazer estar contigo, Kátia, aprendendo, conversando, foi muito bom. Muito obrigada por ter aceito o convite. Que bom. Foi muito bom mesmo. Nos acompanhem, né? Compartilhem, eu acho que vale muito a pena a gente ter outros profs de matemática assistindo, se inspirando na Kátia, né? Entendendo que dá para fazer diferente, dá para fazer com mais humanidade, mais amorosidade, com comprometimento com o outro. O estudante é teu, ele não é do profissional de apoio, ele é da escola, precisa ter planejamento, tá? Precisa ter uma atividade voltada para ele. É possível, é o nosso papel enquanto educador. Então, fica com a gente, nos acompanha. A gente se vê no próximo episódio. Kátia, obrigada, muito Kátia. obrigada, querida. E gostaria de dar uma Obrigada. dica também. Obrigado pelo afeto, pela sensibilidade, pela delicadeza que tu trouxe à matemática. Eu considero a amor. matemática linda também. Meus estudos estão envolvidos na construção do número, então muito obrigado por tua sensibilidade. E se você é professor e gostaria de estar aqui conosco, deixe os comentários. Eu quero estar nesse podcast com um case de sucesso sobre os processos inclusivos que nós vamos receber. Será bem-vindo, com certeza. Né? Nos vemos. Tchau, tchau. Deus abençoe.